estamos de volta aqui pela TV Serra Azul com o nosso Imóveis Grandes Ideias. Eu lembro você que você sintoniza o nosso programa através do canal 22 da distribuidora de sinais BVCI, mas também em qualquer lugar desse planeta aí pelo www.tvserraazul.com. Se você quer mostrar esse programa a algum amigo, né? Ou viu o Ricardo lá no programa do Renato, mas como é que eu vejo? Acesse aí. Mande acessar www.tvserraazul.com sem o BR. O programa de hoje está conversando com o Ricardo Macedo Reder, administrador da unidade São João da Boa Vista, da Borleme ou Borleme, uma empresa que tem 35 anos de mercado, está em Leme, está em São João, está em Araras, né, uma porção de lugar, oferecendo o que há de melhor para você em matéria de equipamentos de segurança. O nosso programa trata de construção civil, mais ou menos, né? A gente dá uma fugida de vez em quando, mas o foco é construção civil. E o equipamento de segurança, ele está fortemente ligado, né, a quem trabalha na construção civil. A área de construção civil merece uma atenção especial. Por quê, senhor Ricardo? Muito bem. A área de construção civil, ela merece uma atenção especial, primeiramente, pelas características do trabalho. Muitas vezes ele é um trabalho, a maior parte das vezes é um trabalho árduo, existe as fases de trabalho interno, externo, tem a parte de altura, né? Então hoje o trabalhador está exposto em várias fases, e os equipamentos que eles utilizam também, um exemplo, uma maquita, dobrar uma ferragem, né? Exige muito do organismo da pessoa. E para isso existe então os equipamentos que possam estar protegendo a integridade, a saúde desse tipo de trabalhador. Isso é bom porque protege a saúde do trabalhador e protege também, de certa forma, resguarda o empregador. Exatamente, é uma coisa muito importante e também evita problema para todos os entes. Né? Na sua concepção existe na cidade, vamos falar em São João hoje, um grande número de obras? Olha, hoje a gente... Vocês atendam e participam de um grande número de obras? Hoje a gente, em números eu não sei te explicar, mas você pode dar uma volta aí com o seu automóvel pela cidade. Difícil o bairro ou a rua que não tenha uma obra, ou grande, ou pequena, ou muito grande, né? Existe sempre um pessoal trabalhando aí, estão fazendo uma reforma, estão fazendo uma obra nova, né? Então hoje o grande número de obras envolve o quê? A grande número de obras, um grande número de trabalhadores executando atividades diárias, atividades que possam estar gerando algum tipo de lesão ou de dano à sua saúde. Então, quanto maior o número de obras, evidentemente que maior o número de trabalhadores e colaboradores, como é que essas pessoas se comportam aí com referência a se proteger? Olha, hoje as empresas, elas, vamos imaginar assim, que hoje as obras são como empresas. Existem as grandes obras que têm um poder aquisitivo melhor, tem uma estrutura, envolve uma grande quantidade de pessoas que consegue estar fazendo um assessoramento melhor aos seus colaboradores. As menores, por dedução, têm normalmente um orçamento menor, né? Um orçamento menor, menos pessoas que normalmente das vezes é até a própria pessoa ali que está executando o seu serviço. A falta de treinamento e a falta de conscientização existe ainda ou não? Como é que você vê isso? Existe. Esse é um ponto que eu acredito que um pouco pelo fator econômico, né, que acaba gerando esse conflito, porque hoje existe uma grande, como eu falei, tem uma grande conscientização, né? Existe uma grande mobilização, aí os trabalhos que vem sendo feitos pelos órgãos para estar evitando esse tipo de problema. Mas o que acontece? Quando você tem um problema econômico, então muitas vezes os empregadores, os donos de obras, encaram o equipamento de segurança como um custo extra, né? E vamos supor, ele prefere, eu não posso gastar com isso não é necessário e coisa e tal. Aí acaba não dando o equipamento,
muito menos um treinamento de como está utilizando, de como está prevenindo. Por exemplo, uma postura, né? Um jeito de estar trabalhando, o que não se deve ser feito, né? Então, esse tipo de falta de fornecimento de equipamento e o treinamento apropriado... Isso pode se caracterizar uma negligência do... De alguns casos, sim, mas eu acredito que um fator econômico acaba pesando um pouco. Hoje, com esse aumento desse tipo de produto, de comercialização dos produtos, já caiu bastante o custo. Hoje são oferecidos vários tipos de marcas, a todos os custos. Então, vamos supor, hoje isso não seria assim tanto um empecilho, né? Hoje existem várias alternativas. Por outro lado, o empregado, o próprio funcional, o profissional liberal ali que está executando a obra, né? O pedreiro está fazendo ali a obra por si só. Muitas vezes também ele se nega a estar utilizando o equipamento, até é fornecido para ele. Mas ele se nega porque alega que é pesado ou que é desconfortável. Quantas vezes você passou por uma obra e viu o pessoal trabalhando com sol quente, sem camisa, não está com uma camisa, capacete, então... Seria trabalhar com uma camisa de manga comprida. Uma camisa de manga comprida, para se proteger do sol. Usar uma luva, né, na hora de fazer com uma massa, fazer um reboco. Está utilizando uma luva para evitar de rachar as mãos. Hoje tem cremes para você estar passando, tem as luvas que evitam, uma botina apropriada. Hoje as botinas do trabalhador, ela tem um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Então são feitos testes em laboratórios que a maior parte dos objetos que você encontra em uma obra, se cair no pé do trabalhador, vai evitar ali uma lesão, uma coisa mais séria. E essa botina que você fala é o chamado sapatão que as pessoas dizem, né? Ele tem uma biqueira de aço. Uma composição de aço. Exatamente. Né? Em construção é obrigatório o sapatão com biqueira de aço. Então, muitas vezes o cara também se nega a utilizar porque fala que atrapalha, que é pesado, mas não tem consciência do que é muito pior ele se curar depois dessa lesão do que estar utilizando o equipamento certo. Né? Você entende que o uso do equipamento de segurança, ele acaba diminuindo o acidente de trabalho ou acaba diminuindo ferimentos ou lesões provocadas por esse acidente? Isso é uma coisa interessante, né? O equipamento, ele não evita o acidente. Quem vai estar evitando o acidente são os procedimentos, tudo que vai estar envolvendo. A pessoa a pessoa que está operando com o equipamento. Exatamente. Então, o EPI, ele diminui o grau da lesão. Né? Se você sofreu um corte, você bater a mão num produto, num material cortante, se você estiver sem luva, vai ter vai cortar. Vai dar um problema. Vai dar um problema. Vai diminuir talvez até um corte, mas um corte menor. Né? E você entende que isso também ele tem uma incidência em cima de eventuais ações trabalhistas que possam surgir em decorrência de acidentes? Com certeza. Hoje, a construção civil, porque eu falei, né? Tem muita construção, o país está passando uma... Nós estamos hoje, desde pequena reforma até grandes edifícios, faz alguns anos, andamento, tudo quanto é lugar. Aí. Faz alguns anos que o governo vem incentivando esse setor, né? Então, você imagina a quantidade de pessoas que trabalham, que estão ligadas a esse tipo de atividade. Então, quando tem muita gente trabalhando, a probabilidade ali, entre aspas, é maior de estar acontecendo acidente. E a construção civil, hoje, ela é o setor que mais acontece acidentes de trabalho, né? Acidentes de trabalho, infelizmente, com muitas mortes também ocorrem nesse tipo de segmento. Mas em decorrência do não uso do equipamento ou é o segmento que mais tem acidente independente de equipamento? Não, eu acredito que por falta de conscientização, ainda a gente observa que vem evoluindo muito, sabe? Também não é assim tão totalmente errado. A gente vê que cada vez mais, gradativamente, as pessoas estão procurando, estão se informando, vai conseguindo informação e vai tendo acesso, está conseguindo, está revertendo. O pessoal trabalha, todo mundo hoje trabalha para reverter esse tipo de situação. Me permita voltar um pouquinho para tentar esmiuçar um pouco mais esse assunto. O profissional liberal, aquele que vai trabalhar, né? O empregado, aquele que vai trabalhar na obra, ele pode eventualmente ter feito um curso, passado por um treinamento, sem necessariamente ter aí a mão do empregador. Exato. Ele vai ser uma
uma pessoa um pouco mais qualificada para trabalhar naquela função e fatalmente vai incorrer num índice menor de acidentes. Isso acontece ou não? Olha, a gente encontra, se depara com situações que as pessoas estão preparadas, né? E isso é muito importante para quem está nos assistindo, principalmente a pessoa que trabalha nesse tipo de segmento, porque vai estar protegendo a sua própria saúde. Eu acho que não depende, assim, a conscientização que a gente está falando hoje, não é só questão de ser obrigado, ser não sei. Não, a gente tem que entender que é uma coisa importante para a gente, para o nosso trabalho, como uma formação, quanto um curso técnico que você faz em uma atividade, uma especialização, o pessoal do campo ali, da obra, ele vai se qualificando e isso só tende a valorizar mais o seu trabalho, vai dar mais saúde, vai estar protegendo a saúde que ele já tem, né? Evitar lesões. Então acho que isso aí é aproveitar a oportunidade para falar. É essencial a pessoa, se ela não tiver esse tipo de equipamento, ela deve estar pedindo um auxílio, conversando com as pessoas, porque a gente está falando de vidas, né? Estamos falando de saúde. E o uso adequado e correto do equipamento de segurança, ele resguarda a vida do trabalhador e resguarda financeiramente, emocionalmente, enfim, o empregador. Hoje eu não sou uma pessoa muito indicada para falar sobre isso, mas a gente tem conhecimento que hoje as ações trabalhistas em decorrência dos acidentes, ou principalmente quando a pessoa é desligada do trabalho, a gente fica sabendo que tem muito tipo de ação trabalhista que acontece. E se você não... Exatamente, se você não trabalhou, porque não é eu que estou falando. Existe a lei, existem as normas que têm que ser seguidas. E o que acontece? Quando o trabalhador se desliga, ele faz uso das leis para estar exigindo algum tipo de indenização. Legal, a gente continua falando sobre esse assunto, você me cobra, hein, no nosso próximo bloco, porque já me avisaram aqui pelo ponto que terminou o segundo bloco do nosso Imóveis Grandes Ideias de hoje. Você tem alguma dica, alguma sugestão? Escreva para a gente, o e-mail aparece aí em sua tela, é o grandesideias@tvserazul.com. Programa que volta daqui a pouquinho, não saia daí.